Eu vou tentar explicar o que é o IMESC, porque muita gente não conhece. E assim, apesar de ser um instituto de perícias médicas, odontológicas, ele não é ligado à Secretaria da Saúde. É ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, muita gente que, por exemplo, trabalha na Secretaria de Saúde não conhece o IMESC, porque ele é de outra secretaria, e mesmo da Prefeitura. Os profissionais de saúde da Prefeitura e do Estado, que não trabalham na odontologia legal, na área, dificilmente conhecem, né? Então, o que é? O IMESC é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo. É o maior centro de realização de perícias na área de medicina legal e investigação de vínculo genético da América Latina. Tem vínculo com a Faculdade de Medicina da USP para estágio e residência de medicina legal. Inicialmente, ele se chamava de Instituto Oscar Freire. Depois, em 1970, virou o IMESC, né? Até hoje existe residência de medicina legal lá dos alunos da USP, no Instituto. Em São Paulo, ele fica na Rua Barra Funda, né, aqui pertinho. E lá faz também perícia de vínculo genético, né, de comprovação de paternidade. E tem as unidades descentralizadas no estado de São Paulo, em várias cidades, né. Aqui alguns dados estatísticos. Esses dados eles não estão atualizados, mas para se ter uma ideia assim, da quantidade de perícias que são realizadas lá, né, e das coletas de DNA. Aqui, por exemplo, em 3 dias, coletas de DNA, laudos expedidos, perícias de DNA, que é a perícia propriamente dita. Então, assim, esses dados aí, por exemplo, esses dados de 3 dias, foram emitidos 70 laudos. Em 3 dias, realizaram 273 perícias, perícias agendadas 845, e os laudos avaliados pelo CCFAO, 98. CCFAO é um órgão que existe lá, que é assim, todo perito, quando emite um laudo, o CCFAO é um laudo avaliador desse laudo antes de ser expedido. Então, esse laudo, se tiver alguma falha, ele é corrigido. Basicamente, são médicos, tem mais de 100 médicos, são 4 cirurgiões dentistas, isso no estado de São Paulo inteiro. Assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras. Então, aqui os tipos de perito, né? O perito oficial, que sou eu, do IML, geralmente da Polícia Científica, da Receita Federal. O oficial é o concursado, né? O particular, que eu chamo, é o ad hoc. É aquele nomeado pelo juiz, através de uma lista de cadastro no tribunal. Lá no IMESC, a gente faz diversos tipos de perícia, né? Tem as perícias de obrigação de fazer, de erro médico. Hoje em dia nem se chama mais, eles não chamam mais de erro médico, é discussão de práticas odontológicas, no caso do dentista, né? Faz perícia de DPVAT, para indenização de acidente de trânsito, indenizações em geral, dano moral, corporal, estético, perícia de DNA, interdição e curatela, previdenciária, securitária. Essas são as principais perícias, entre outras, né? Aqui os auxiliares da justiça, né? São os assistentes técnicos, que podem ser do autor ou do réu, ou do Ministério Público. Os assistentes técnicos, eles auxiliam o advogado das partes nas questões técnicas, né? Nas questões, no caso do dentista, nas questões odontológicas, né? Agora, o acesso que a gente tem agora é pelo ESAGE, né? Que a gente tem uma senha e o processo ele é consultado digitalmente. Todos os processos atualmente são digitais, né?
Quando eu comecei no IMESC, ainda era um processo físico, você tinha que ficar folheando, entregar o processo, dificultava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma senha, acessa ao número do processo, tem acesso aos autos, né? Peticiona e assina digitalmente. Aqui eu pontuei assim, umas partes do processo que têm interesse pericial, né? Que é a petição inicial, né? Que é a reclamação do autor, né? Os documentos odontomédico-legais, onde a gente se baseia o que aconteceu, o que foi feito pelo dentista, né? Os quesitos elaborados pelas partes, que são perguntas feitas para o perito, que devem ser respondidas. A contestação, que é do réu, né? E o que mais? O visto saneador. O visto saneador são considerações do juiz, do outro juízo, que ele pontua alguns pontos que o perito tem que esclarecer para ele se nortear e sentenciar, né? Tem as petições diversas e, ao longo dos autos, tem várias decisões do juiz, que o juiz vai norteando o processo. Após a entrega do laudo, as partes elas se manifestam. O juiz determina que as partes se manifestam sobre o laudo. Então, as partes fazem quesitos complementares que o perito tem que esclarecer, responder, né? Até a sentença final. Então, lá no IMESC, tudo é comunicado eletronicamente, né? O perito ele é comunicado 2 semanas antes, para ele ler o processo antes da perícia, para estar ao par do que se trata a perícia, né? Então, ele estuda o processo, faz a perícia, elabora o laudo, passa pela avaliação do laudo de um órgão lá dentro do IMESC que avalia o laudo, e o setor de expedição peticiona o laudo. E isso tudo tem um prazo, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? O IMESC ele padroniza o laudo, assim, é como se fosse um tutorial do IMESC, né? Mas eu acho que algumas coisas são importantes conter no laudo, né? Por exemplo, não só os dados do processo, os dados do periciando, os dados do perito, mas como os documentos odontomédico-legais acostados aos autos, né? Mas o depoimento do periciando, no ato da perícia, você fazer uma boa anamnese, ver as questões de saúde geral do paciente, fazer uma boa discussão, ter um método de elaboração desse laudo, né? Fazer uma boa discussão e uma boa conclusão, né? Então, como que ele deve ser? O laudo ele tem que ser claro, objetivo, e ele tem que ser conclusivo. Ele tem que estabelecer nexo de causalidade. No caso, por exemplo, na natureza da ação, se for discussão de procedimentos odontológicos, estabelecer se tem dano ou não. E esse dano tem que ser avaliado, quantificado. Normalmente, a gente quantifica através de baremas. Baremas são tabelas. Existem vários tipos de baremas, né? O barema europeu. Normalmente, eu uso o barema português e o barema francês, né? Para quantificar o dano corporal, o dano estético. O quantum dolores é importante também, né? E tudo isso para estabelecer o nexo de causalidade entre as alegações da inicial e o resultado do tratamento executado, né? Então, no artigo 473 o laudo pericial ele deve conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito,
e a resposta de todos os quesitos tem que ser conclusiva, e apresentado para o juiz, pelas partes ou pelo Ministério Público. Porque, normalmente, essas perícias que vêm para o IMESC ou são do tribunal ou são da Defensoria Pública. Então, o laudo ele tem que ter uma linguagem simples, né? Ele tem que esclarecer o juiz, como o juiz é um leigo na parte técnica, você tem que explicar numa linguagem simples, objetiva, contar o que aconteceu, como deveria ser feito, né? Sempre sem ultrapassar os limites de competência. Lá, a maior parte dos processos são de ortodontia, implantodontia, prótese, endodontia, cirurgia oral menor, cirurgia bucomaxilofacial, ROF e periodontia. Essas são as especialidades odontológicas que têm maior número de perícias. Em primeiro lugar está implantodontia. E agora começou a aparecer bastante ROF também, né, que é a harmonização orofacial. O IMESC ele é um arquivo muito bom assim, para pesquisa científica, para se fazer um trabalho científico, porque existem mais de 858 mil laudos periciais arquivados lá, né? Lá você tem processo de diversos tipos, assim. Antigamente tinha muito de concurso público, era muito recorrente para policial militar, por causa do edital, que eles faziam um edital lá, uma exigência do candidato, e que ninguém passava, né? Então, ele ia para o IMESC ele passava na prova escrita, ele passava na prova prática, lá, que é difícil, mas chegava no exame, ele reprovava. Ele judicializava, recorria e passava no IMESC. Licença médica que não foi concedida no Departamento de Perícias Médicas do Estado, perícias securitárias, de acidente de trânsito. Recentemente, eu fiz uma perícia que repercutiu na mídia, que foi aquela chacina de Osasco, né, que tinha que classificar o dano do sobrevivente da chacina, né? Teve uma perícia de grande repercussão também, que foi feita por um diretor do IMESC, que foi do Dr. Abdelmacir, né? Que foi um compêndio, o laudo pericial. O que é o mais importante, assim, dos documentos odontomédico-legais, que são fundamentais, que é um dever do profissional elaborar, seja ele físico ou eletrônico, ele deve ter uma ficha clínica, um bom contendo planejamento, anamnese, contendo sequenciamento do tratamento, exames de imagem, modelo de estudos, fotografias, sempre datados e assinados pelas partes. Um termo de consentimento livre esclarecido, datado e assinado pelas partes, contrato de prestação de serviços odontológicos, datados e assinados pelas partes também. É um dever do cirurgião dentista elaborar segundo o Código de Ética. Ele não exime o réu da culpa, mas é um grande atenuante fundamental para elucidar o perito. Aqui existem alguns conceitos importantes que são comuns, né? A negligência, imperícia, imprudência, tudo relacionados à culpa, né? A imprudência pressupõe que ele foi feita de forma precipitada, sem cautela. A negligência deixou de fazer algo que sabidamente deveria ter feito, causando dano. A imperícia é falta de competência, dano. É muito comum, na quesitagem, eles perguntarem para o perito: existiu negligência, existiu perícia, existiu imprudência, né? Mas eu sempre respondo: as questões de mérito são de exclusiva análise e expressão do douto juízo, porque o laudo tem que ser imparcial. Quer dizer,
Quem vai dizer se teve culpa ou não é o juiz. Não vai ser eu. Eu elucido o juiz para ele decidir. A outra é que a ciência odontológica é de resultados de meios e não de fins, né? Não é uma ciência exata. Que assim, mesmo que se utilizando da indicação e técnica corretas, os resultados podem não ser o esperado. Podem ocorrer intercorrências e muitos tratamentos dependem da reação orgânica de cada um. E depende da colaboração também do paciente, né? Muito obrigado.